Salve, salve, povo de fé! Voltando agora com o áudio de número 4, falando sobre seu Zé. Entendemos no áudio anterior que as linhas de trabalho são formas de organização muito mais importantes para nós, no plano material, do que propriamente para os espíritos. Eu digo isso porque, independente da linha manifestada, se um espírito se faz necessário, certamente, o plano espiritual lhe concede a permissão para atuar. Agora, quanto às falanges, que também falamos no áudio passado, estas sim, estão completamente ligadas ao plano espiritual. E isso acontece por conta das afinidades que cada agrupamento de espíritos possui. É importante falar sobre isso porque as pessoas acham que, ao desencarnarmos, nós, espíritos, perdemos a nossa personalidade. Nos tornamos anjos bondosos, sabedores de assuntos que na Terra nunca tínhamos ouvido falar. É claro que isso não é verdade. Um espírito não perde a sua essência, e principalmente não perdem as características de sua última encarnação, o que nos faz pensar como espíritos encarnados, completamente descomprometidos com as questões espirituais, passam após o desencarne transmitir mensagens edificantes e espiritualistas a partir da psicografia. Vejam bem, eu não estou aqui falando que um espírito não pode evoluir no plano astral, não é isso. Pode evoluir sim, evolui, cresce, se aprimora. Mas isso acontece depois de um tempo de esclarecimento. O que eu quero que vocês entendam é que não tem como um espírito encarnado, completamente desconectado com as questões espiritualistas, se espiritualizar em 2, 3, 4 meses de desencarne. Então você está querendo dizer que as mensagens psicografadas que tanto trazem conforto aos entes que aqui ficaram não conta com a autoria do espírito? É muito delicado afirmar isso, mas eu acho necessário que se faça. É preciso que a gente entenda que muitas vezes o espírito ainda não está pronto para se comunicar, mas diante daquela aflição, daquela ansiedade e daquela insistência da família, a espiritualidade toma a frente e passa a interceder, encaminhando então, através de espíritos mensageiros, o conforto para que sejam amenizadas as dores da saudade. Mas vamos seguindo o nosso tema porque eu acabei tomando outro rumo, que não faz parte do nosso contexto. Eu falava sobre a personalidade do espírito e sobre a continuidade desta personalidade mesmo após a morte física. E falava justamente sobre isso para que nós possamos compreender que no plano astral, nossas afinidades definem o grupo ao qual vamos fazer parte, exatamente como acontece aqui na Terra. É claro que com o tempo, no plano espiritual, o espírito vai sendo esclarecido e melhorado, mas a essência quase sempre se mantém. Então nós falamos de cada espírito agregado às falanges de seu Zé. Este foi basicamente o assunto do áudio 3. Hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre esse arquétipo seu Zé, e sobre seus elementos, seus trajes e tudo aquilo que o compõe. Vamos em frente. Quando nós falamos de seu Zé Pilintra e fechamos os olhos, qual imagem vem na sua memória? É aquela do senhor da pele morena para negra, do terno branco alinhado, da gravata vermelha e do sapato lustrado, não é? Acredito que seja, porque essa foi a imagem cunhada nas estátuas que representam essa força. A imagem do malandro bem vestido, matreiro, de boa ginga. Esta imagem de Zé Pilintra que integra o inconsciente coletivo. Não que seu Zé seja assim, até porque sabemos que existem muitos seus Zés e que seu Zé Juremeiro nunca se apresentou dessa maneira. Mas é a imagem que prevalece, a imagem que é vendida em forma de estatueta. E algo comum, bem comum, é vermos nos terreiros médiuns que trabalham com seu Zé, principalmente nos dias especiais, usarem trajes semelhantes a estes.
Não que para seu Zé trabalhar ele precise de terno branco, de chapéu panamá, que isso fique bem claro. Mas é que muitas vezes esses recursos visuais auxiliam tanto o médium quanto o consulente, que encontram ainda mais força para acreditar naquela presença. Sabe como é, né? A gente ainda está muito ligado a esse mundo de formas, de modelos, enfim. Nós precisamos de referências visuais que nos remetam a isso. De âncoras, como costumamos chamar, para afirmar a nossa fé. Mas o espírito em si não precisa disso. Assim como o índio, o caboclo não precisa de cocar, assim como o Exu não precisa de capa e por aí vai. Às vezes nós temos na gente a necessidade de ofertar, de oferecer a essa ou aquela entidade um presente. E é claro que elas vão aceitar de bom grado. E a partir de então vão consagrar aquele elemento e vão passar a usar na composição da sua força. Isso é perfeitamente natural e aceitável. Mas eu não estou aqui dizendo que para um Exu trabalhar ele precisa de capa, para um caboclo trabalhar ele precisa de um cocá. Não é isso. Nem Exu, nem caboclo, nem entidade nenhuma precisa de nada para trabalhar. Precisa daquilo que eu disse no outro áudio, de um necessitado, de fé e de egrégora. Isso é uma coisa importante de ser dita no nosso meio, porque alguns médiuns colocam na cabeça que o Exu só vai se manifestar se tiver uma capa, um tridente. O caboclo só vai se manifestar se o médium estiver sustentando um cocá na cabeça. Isso é besteira. Então, se você é médium de seu Zé, saiba que necessariamente você não precisa trajar um terno e gravata para recebê-lo. Saiba que você não precisa de um chapéu panamá para que isso aconteça. Mas que se tiver à mão, ele vai usar. E vai fazer disso parte da sua manifestação. Mas você, médium, não pode associar uma coisa como dependente da outra. Então este modo de se vestir de seu Zé é o mais comum visto pelos terreiros afora. É claro que existem as exceções. Por exemplo, este seu Zés que baixo na esquerda. A tendência é virem trajando chapéu e terno preto, sustentando a gravata encarnada. Um termo bem utilizado no nosso meio para se referir ao vermelho. Mas vamos em frente. Além da indumentária, temos ainda as ferramentas, digamos assim. Assim como os baianos sustentam a peixeira, seu Zé Pilintra, quando vem na linha dos malandros, normalmente traz a navalha como instrumento de corte. Corte no astral, que fique bem claro. Essas ferramentas de metal devem ser cuidadosamente preparadas e manipuladas a fim de não causar nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de acidente. Então nós falávamos sobre a navalha. A navalha é um símbolo da linha dos malandros. Isso porque nas brigas de rua dentro da boemia, muitos se defendiam em vida com elas, e com o chapéu de Panamá, é claro, que eu já expliquei nos áudios anteriores. O fato é que se você é médium de um seu Zé e quer presenteá-lo com uma navalha, tenha o cuidado de comprar uma navalha sem corte. E o mesmo vale para as firmezas que se utilizam desses objetos. Se é possível evitar acidentes, por que não, não é verdade? Bom, além da vestimenta e da navalha, o que mais nós podemos citar na composição desse arquétipo? O cachimbo de Angico. É muito importante falar sobre esse cachimbo. Assim como a navalha representa o seu Zé Malandro como arma de defesa, o cachimbo representa o seu Zé Rezador, o seu Zé Juremeiro. Na Jurema, ou catimbó de Jurema, como queiram, é muito comum ver as entidades fumando esse tipo de cachimbo. Digo fumando porque é a impressão material que nós temos, mas na realidade o que acontece é a manipulação dos elementos que ali estão sendo queimados dentro do trabalho. O cachimbo da Jurema consiste num fornilho de angico e um canudo de bambu, ou feito da mesma madeira por onde é tragada a fumaça. É interessante dizer que este cachimbo é no catimbó um elemento sagrado e deve ser respeitado como tal. Aliás, o próprio nome catimbó na língua tupi-guarani significa a fumaça do mato, que nos remete muito à fumaça produzida por este cachimbo. Então, quando o seu Zé se manifesta mais como mestre do que como malandro, não traz fundamentos de navalha, e sim do cachimbo de angico, compreenderam? Bom, nós já falamos anteriormente sobre a indumentária completa de seu Zé, chapéu, terno, gravata, sapatos, mas
Isso é praticamente impossível de acontecer quando o seu Zé, por exemplo, se manifesta no meio de um trabalho. É impossível porque o trabalho já está em andamento. Fica complicado para o médium se paramentar com toda essa vestimenta. Digamos que aí, quando muito, o seu Zé pede o chapéu, caso ele tenha um. Há roupagens que incrementam também esta vestimenta de seu Zé, com uma estola vermelha carregada no pescoço. Mas aí vai de ambiente para ambiente, de médium para médium e de entidade para entidade. Assim como eu já disse, não deve ser um fator determinante para que aconteça a manifestação do espírito. Se existe a necessidade, se existe a fé, se existe a egrégora formada, beleza, é o suficiente para que a entidade falangeira de seu Zé se manifeste. Outra coisa em relação ao cachimbo de Jurema é a questão do fumo, do elemento fumo, enquanto elemento defumador, limpador dos poluentes astrais. Quando seu Zé baixa mais virado na linha dos malandros, normalmente ele usa cigarros, palheiros, charutos. É algo diferente do seu Zé do Catimbó, que se utiliza do mesmo recurso, só que através do cachimbo. Um ponto importante a ser falado é que a entidade não vem em terra para fumar, não vem em terra para beber. O objetivo é trabalhar, é auxiliar, é manipular o elemento dentro do trabalho. Então é preciso muita atenção dos cambones sobre o médium e do médium sobre ele mesmo. Se a entidade, entre aspas, vem para fumar e fuma um cigarro atrás do outro, ou se está utilizando da fumaça para defumar, são coisas completamente distintas. Por isso é preciso muita atenção. O mesmo eu diria sobre os curiadores. Curiador, para quem não sabe, é a bebida de poder utilizada pela entidade. Dependendo do terreiro, não é muito comum ver as entidades se utilizando desse recurso durante os trabalhos, exceto nas giras de esquerda. Há terreiro, por exemplo, que seu Zé, quando identificado na linha dos malandros, pede cerveja, pinga. Já nos casos de manifestação de uma linha de baianos, pede batida de coco, enfim. Na Jurema Sagrada, as entidades se utilizam do vinho da Jurema. Então, quando vem dentro deste fundamento, na Umbanda, pedem vinho. Não especificamente o vinho da Jurema, mas o vinho. Mas assim como nós falamos a respeito do fumo, temos que nos atentar às quantidades do curiador que estão sendo ingeridas. A entidade precisa da contraparte etérica daquele elemento, o qual vai ser manipulado por ela a fim de ajudar nos trabalhos. Mas todo e qualquer abuso corre por conta do médium ou de uma entidade mistificadora. Por isso é preciso atenção. Com relação à ordenança dos espíritos falangeiros de seu Zé, existem muitas controvérsias. Há escolas que associam a sua ordenança a Ogum, devido às cores, o branco e o vermelho. Outros atribuem a Oxalá, também pela cor branco. Outros já atribuem a linha das almas, que no caso é sustentada pelos orixás anciões. Existem terreiros em que seu Zé está sob a ordenança de Oxóssi, principalmente nos casos em que acontecem as manifestações de seu Zé como mestre catimbozeiro. Enfim, não é algo muito fácil de determinar ou definir. Então, digamos assim, que a ordenança vai depender muito da afinidade daquela determinada falange da qual o espírito faz parte. Não vamos ficar aqui discutindo qual orixá sustenta ou deixa de sustentar seu Zé. Até porque cada um tem um conceito e é bem melhor respeitar e não julgar. Então, basicamente, são esses elementos utilizados pelos seus Zés. Nós vamos encerrando esse áudio aqui para que não fique muito longo. Nós voltamos a semana que vem falando um pouco sobre a influência de seu Zé na vida de seus médiuns. Então é isso, que Olorum e os sagrados orixás possam nos proteger e nos abençoar. Saravá seu Zé, saravá sua força. Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Eu não posso te dizer, porque você não vai